Nesse vídeo eu irei falar sobre o maior jogador da história do West Ham, para muitos, o maior jogador da seleção inglesa e até mesmo Pelé o reconhecendo como o maior zagueiro da história do futebol, Bob Moore. Moore, ele nasceu na cidade de Banker, no leste de Londres, em 1941, com o nome Robert Frederick Chelsea Moore. Já demonstrava seu talento para o futebol desde cedo. Aos 15 anos ele acabou ingressando nas categorias de base do West Ham, que era o clube da sua vida. A sua habilidade e inteligência de jogo e uma calma incomum para a sua idade eram notáveis. A sucessão foi meteórica. Aos 17 anos, seu mentor, Malcolm Ellison, que se aposentadoria precocemente devido à tuberculose. Moore ele herdou a camisa 6 de Ellison, um número que se tornaria sinônimo de sua lenda. E rapidamente ele já se consolidou como titular indiscutível e impressionando a todos com sua capacidade de antecipação, elegância na saída de bola e uma liderança natural que o destacava entre os mais experientes. Em 60, o Moore ele já era um jogador final pela seleção inglesa. Aos 22, em 63, a braçadeira de capitão da seleção inglesa ela já era sua. Um feito notável para um jogador tão jovem, mas também tão maduro. No West Ham, a glória começou mesmo em 64, onde ele liderou os Hammers na conquista da Copa da Inglaterra, o primeiro grande título nacional do clube, com a vitória de virada por 3-2 sobre a equipe do Preston North End, na final no estádio do Wembley. No mesmo ano, ele foi eleito como o jogador do ano pela Associação dos Cronistas Esportivos, um reconhecimento pelo seu talento e também impacto. Fora de campo, ele superou uma batalha contra o câncer, mostrando como ele era resiliente dentro e fora dos gramados. A temporada 64-65 trouxe a Recopa da UEFA, onde o West Ham de Bob Moore fez uma campanha memorável, culminando na vitória por 2-0 na final sobre o 1860 Munique. Com a Recopa em mãos, os olhos de Bob Moore e da Inglaterra se voltaram para o maior palco de todos, a Copa do Mundo de 66, que seria realizada em casa. Garantiu a presença do craque inglês na Copa. E com uma defesa sólida e um ataque cirúrgico, a equipe avançou na competição, superando na fase de grupos Uruguai, México e França. Nas quartas, um tenso confronto contra a Argentina, marcado pela polêmica expulsão do jogador argentino Hetting, que terminou com a vitória inglesa por 1-0. A semifinal trouxe Portugal de Eusébio, um desafio que foi superado com 2-1 com 2 gols de Bob Charlton. Então a grande final, que seria disputada contra a Alemanha, que foi campeã mundial em 54, no estádio de Wembley. O jogo ele começou bem eletrizante, com a Alemanha abrindo o placar logo em seguida, mas Hertz empatou. Peters virou, mas o Weber empatou no final do jogo, levando para a prorrogação. E foi na prorrogação que Geoff Hurst marcou o gol mais controverso da história das Copas do Mundo, com a bola batendo no travessão e quicando sobre a linha. Mesmo assim, com a bola não entrando 6 centímetros, o juiz acabou dando o gol. Logo em seguida, ele acabou fazendo mais um, dando números finais da partida, onde a Inglaterra ganhou por 4-2 e Bob Moore levantou a taça Jules Rimet, conquistando o único título da história da seleção inglesa e, claro, consolidando todo aquele esquadrão do English Team, que para muitos é o maior esquadrão da história da seleção da Inglaterra. Após isso, após o sucesso da Copa de 66, Moore ele acabou virando uma estrela mundial. Ele se tornou basicamente intocável no English Team e continuou como capitão da equipe do West Ham e da seleção da inglesa. E na Copa de 70, onde a seleção inglesa já estava classificada, pois ela havia vencido o torneio anterior, a Inglaterra acabou realizando alguns amistosos, principalmente na América do Sul. E antes mesmo, um pouquinho antes da Copa do México, ele acabou enfrentando o maior abalo de sua carreira. Na Colômbia, ele foi injustamente acusado de roubar uma pulseira e uma joalheria no saguão do hotel. Moore chegou a ser preso e a sua carreira parecia em risco. O incidente ele chocou o mundo do futebol, mas logo se revelou em complô. As acusações elas foram retiradas e Moore ele foi liberado para disputar aquela que seria a sua última Copa do Mundo, mas a experiência deixou marcas profundas. No torneio que foi disputado no México, a Inglaterra, que era a atual campeã, era uma das favoritas. Caiu no grupo 3, onde tinha Romênia, Tchecoslováquia e a temida seleção brasileira. A partida contra o Brasil foi um dos duelos mais esperados do torneio e se tornou um marco na carreira de Bob Moore, que apesar da derrota por 1-0 com o gol de Jairzinho, ele teve uma atuação impecável, não só como marcando o rei do futebol Pelé, mas também por um desarme histórico que ele deu em Jairzinho, sendo um dos mais brilhantes e perfeitos de todos os tempos.
A Inglaterra acabou caindo nas quartas de final para a seleção alemã. Basicamente, a Alemanha deu um troco 4 anos antes naquela Copa do Mundo e seria a despedida de Bob Moore do torneio. Bob Moore permaneceu no West Ham até 74, quebrando o recorde de aparições com a camisa azul grenada do clube com impressionantes 646 jogos. Logo nos anos 80, depois esse feito seria quebrado. Ficou como a seleção da Inglaterra até 73, tentou ajudar a seleção inglesa a se classificar para a Copa 74, mas acabou não dando certo. Se despediu da Inglaterra com 108 partidas e com a camisa 6 da equipe do West Ham, o time dos Hammers aposentaram a camisa após a sua saída. Logo depois ele ficou 3 anos na equipe do Fulham, mas sem títulos. Em 76, ele foi jogar nos Estados Unidos, assim como grandes outras lendas do futebol, como Gerd Miller, Beckenbauer e também o Pelé, acabaram também transitando para o futebol norte-americano, o soccer. Ele fez bons jogos lá, mas nada de interessante, sem títulos. Após isso, Bob Moore acabou se aposentando de vez do futebol, mas ainda continuou ligado ao esporte, sempre escrevendo matérias para jornal, aparecendo como comentarista na televisão e também em programas de rádio. Ele sempre era uma figura adorada pelos ingleses e, claro, também por outros admiradores do futebol. Mas, apesar disso, no final da década de 80, a saúde do zagueiro ela começou a declinar. Ele foi diagnosticado com câncer no intestino, uma batalha que ele lutou com a mesma dignidade e também coragem que demonstrava em campo. Infelizmente, o craque ele não resistiu à doença e faleceu em fevereiro de 1993, aos 51 anos de idade. A notícia ela acabou chocando o mundo do futebol, que perdia um dos maiores ídolos da seleção da Inglaterra e, para muitos, o maior jogador da história do futebol inglês.